Fala galera, só o Ouro da Bahia, vamos dando continuidade aqui então ao estudo da nacionalidade, né? Já falamos aí dos natos, naturalizados, português equiparado, já fizemos uma introdução muito importante, vocês vão ver isso posteriormente quando eu resolver aqui algumas questões, mas nós ainda temos que falar alguns pontos aqui ainda sobre nacionalidade, que são pontos muito importantes, como esse próximo assunto que eu vou entrar. Sai daqui, por incrível que pareça, a questão mais cobrada de direito constitucional em prova até hoje. Eu tenho certeza que você já viu alguma questão falando assim, tal cargo é privativo de brasileiro nato? Essa é a questão mais cobrada de direito constitucional até hoje e, por incrível que pareça, continua caindo com uma frequência assustadora. E é justamente esse tipo de situação que você não pode errar. Porque se você errar aqui, meu irmão, você vai ficar para trás de muitas e muitas pessoas. Então, vamos para o que interessa, vamos analisar isso aqui para não ter problema. Nós vamos falar agora, então, sobre o que chamamos de isonomia entre brasileiros. Isonomia entre brasileiros. E aí vamos começar aqui com a regra, beleza? Coloquem aí, regra. Devemos tratar natos e naturalizados com igualdade. Ou seja, em regra, não existe distinção entre eles. Em regra, não existe distinção entre eles. Vamos lá. Lembrando que isso aqui, primeiro, eu estou consolidando a regra, né? Acalme os corações aí. Em regra, pessoal, nós temos que tratar natos e naturalizados da mesma forma, com isonomia, né? Com igualdade. Em regra, nós não podemos tratá-los de formas diferenciadas, né? E para que essa regra ela possa ser consolidada, nós temos dois pontos interessantes da Constituição que acabam corroborando essa regra que eu coloquei. Quer ver? Quando você pega o próprio artigo 12, ele fala que a lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros. A lei não poderá estabelecer distinções entre brasileiros. Vejam bem, pessoal, se vem uma lei ordinária hoje, simplesmente porque ela quer, ao seu alvedrio, e cria uma diferença, uma distinção entre nato e naturalizado, essa lei vai ser declarada inconstitucional. Por quê? Porque, em regra, ela precisa tratá-los com igualdade. Só para você ter noção, o único instrumento idôneo, o único instrumento certo hoje, que pode diferenciar um nato de um naturalizado, é a própria Constituição Federal. Uma lei, por sua vez, ela não pode. Outro detalhezinho, outro local para corroborar essa regra. Quer ver? Vamos colocar aqui, ó. É uma vedação federativa prevista no artigo 19 da Constituição Federal. Quando você pega o artigo 19, pessoal, um artigo muito importante que cai muito em prova, ele trata sobre as vedações federativas. Lá ele fala assim, ó, é vedado à União, Estados, DF e municípios. Aí você tem algumas vedações, quer ver? Criar igrejas, subvencioná-las, manter aliança ou relação, salvo os casos de interesse público, recusar fé a documentos públicos e tem uma terceira, criar preferências ou distinções entre brasileiros. Então, em regra, é uma vedação imposta para todos os entes da federação criar tratamento diferenciado entre nato e naturalizado. Só que, como você sabe, primeiro, nenhum direito fundamental é absoluto. Nós já estudamos, nós já aprendemos que os direitos fundamentais são relativos, são limitados. É sempre possível que ele sofra algum tipo de exceção, né? E nós também temos que entender que seria impossível também
darmos um tratamento 100% equânime, 100% igualitário para o nato e para o naturalizado. Por isso que aqui, então, acabam surgindo algumas exceções. Então, veja, primeiro eu tenho que partir da premissa da regra. E a regra qual é? Preciso tratar nato e naturalizado com igualdade. Preciso tratá-los com isonomia. Só que aqui, o que ele vai cobrar em prova com uma frequência muito maior são as exceções. E aí, essas exceções aqui, nós precisamos tomar muito cuidado. Primeira exceção que nós vamos tomar cuidado. Nós temos alguns cargos privativos de natos. Isso aqui, como eu mencionei, não cai em prova. Isso aqui despenca em prova. Vamos ver quais são? Isso aqui é tão importante, até hoje é tão cobrado que eu faço questão de arrumar o esqueminha. Quer ver? Então veja, quais são os cargos privativos de nato? Presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministros do STF, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e o ministro de Estado da Defesa. Agora vamos lá, só para visualizar isso aqui. Presidente e vice-presidente da República. Óbvio que você não vai colocar alguém que não tenha vínculo originário, primário, para conduzir a soberania do seu Estado, né? Então, presidente e vice-presidente da República, obrigatoriamente devem ser natos. Presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado. Entenda, não existe nenhum impedimento para que um naturalizado seja deputado federal ou senador da República. O que eles não podem é subir à presidência da Casa Legislativa. Quando nós estudarmos executivo, nós vamos aprender que os cargos de presidente da Câmara e presidente do Senado são cargos ali substitutos do presidente da República. Ministros do STF, os 11 precisam ser brasileiros natos. Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e o ministro da Defesa. Cuidado aqui também. Eu quero que você entenda que no Brasil nós temos muitos ministérios. O único que é privativo de nato é o da Defesa. Todos os demais ministérios podem ser ocupados por natos ou naturalizados. Inclusive, tem dois que caem muito em prova. O da Justiça e o das Relações Exteriores. Com muita frequência, ele afirma que devem ser ocupados por natos. Mentira! O único ministério que tem que ser ocupado por nato é o da Defesa. Todos os demais ministérios podem ser ocupados por natos e naturalizados. Agora, além desses cargos privativos de nato, nós também vamos ter uma função que é privativa de nato. Que função é essa, professor? Vamos colocar aqui, eu vou explicar. Seis cidadãos natos que compõem o Conselho da República. 6 cidadãos natos que compõem o Conselho da República. Isso até é muito interessante. Veja bem, o Conselho da República é um órgão de consulta do presidente. O artigo 90 da nossa Constituição, ele fala que antes do presidente tomar algumas medidas importantes, ele obrigatoriamente tem que pedir o parecer desse conselho. Por exemplo, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, quando se tem instabilidade nas instituições democráticas. Então, o presidente é obrigado a pedir um parecer desse conselho. Tudo bem que, na prática, esse conselho não serve para muita coisa.
Por quê? Esse conselho ele se manifesta de forma extremamente espasmódica, né? E quando ele se manifesta, o parecer dele é meramente opinativo, não vincula a atuação do presidente. Agora, tem uma coisa que ele serve para prova. E pega sua Constituição aí, por favor, para você conferir, no artigo 89. O artigo 89, ele fala uma galera que compõe o Conselho da República. Quer ver? Confere aí. Ele fala que o Conselho da República é composto pelo vice-presidente da República, pelo presidente da Câmara, pelo presidente do Senado, pelos líderes da maioria e minoria da Câmara, líderes da maioria e minoria do Senado, pelo ministro da Justiça e por 6 cidadãos natos maiores de 35 anos. 2 escolhidos pelo presidente, 2 pela Câmara, 2 pelo Senado. Onde estou querendo chegar? E por qual motivo eu mencionei todos os que compõem o Conselho? Pelo seguinte motivo. Veja bem. Ele vai chegar na sua prova e perguntar, gente, um brasileiro nato pode ser membro do Conselho da República? Claro que pode. Eu acabei de falar que no Conselho você tem líderes da Câmara, líderes do Senado, ministro da Justiça. O naturalizado pode entrar em um desses cargos ou não pode? Claro. Agora, o que o naturalizado não pode é ser um dos 6 cidadãos do Conselho. Esses aí, obrigatoriamente, por imposição constitucional, precisam ser natos. Então, vou repetir. Um brasileiro naturalizado pode sim ser membro do Conselho da República, desde que não seja nos cargos reservados aos cidadãos, pois esses aí, por imposição constitucional do artigo 89, precisam ser natos. Outra exceção aqui. Outra exceção. Essa nós já estudamos no artigo 5º, mas vamos colocar aqui para constar. É com relação à extradição. Nós já aprendemos que o brasileiro nato jamais será extraditado. Não é isso? Agora vem cá. Nós aprendemos então que passivamente falando, jamais, em hipótese nenhuma, nós podemos extraditar um nato. Diferentemente ao naturalizado. Em regra ele não pode, mas tem exceção. Quando antes de naturalizado ele comete crime comum ou tráfico de drogas, ou quando depois de naturalizado ele comete crime de tráfico de drogas. Então, peraí. Brasileiro nato não pode de jeito nenhum, mas o naturalizado em algumas situações ele pode. Então nós temos aqui mais uma exceção entre eles. E uma última exceção que eu quero colocar para vocês é essa aqui, ó. Com relação à empresa jornalística ou radiodifusão. Esse caso aqui vocês vão encontrar no artigo 222 da Constituição, mas eu vou explicar. A Constituição fala que essas empresas aqui, pessoal, elas são reservadas para natos e para naturalizados há mais de 10 anos. Então é o seguinte, se você quiser ser dono, se você quiser ser proprietário desse tipo de empresa, você tem que ser nato ou então naturalizado há mais de 10 anos. Percentual, até estrangeiro pode ter, a Constituição fala. Percentual que não exceda 30%. Agora, para ser proprietário, ou é nato ou naturalizado há mais de 10 anos. Então, aqui nós podemos, então, ver mais uma distinção. Agora, embora eu tenha colocado essas distinções, nós não podemos esquecer que elas acabam sendo o quê? Exceções, né? Elas acabam sendo aqui exceções. Por quê? Porque a regra, como nós já sabemos, é tratar nato e naturalizado com isonomia. É acabar tratando eles com igualdade. Beleza? Então esse assunto aqui, embora eu já mencionei anteriormente, acaba sendo um assunto aí batido até hoje, cai em prova. E é justamente por cair tanto em prova e ser batido que você não pode errar isso aqui de jeito nenhum. Outro ponto também muito importante e que cai bastante em prova é a questão da perda
da nacionalidade. Perda da nacionalidade. Vamos lá. A nossa Constituição, ela coloca 2 casos de perda. Vamos lá, porque esse primeiro aqui é bem tranquilo. Quer ver? Coloquem, por favor. Tiver cancelada sua naturalização, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de ato nocivo ao interesse nacional. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de ato nocivo ao interesse nacional. Então, peraí. Vamos estabelecer que você já anotou aí o que eu preciso, mas olha aqui. Esse caso aqui, então, é um caso de cancelamento da naturalização, certo? Mas peraí. Cancelamento da naturalização. Mas vem cá, eu só cancelo naturalização de quem é o quê? Naturalizado. Então, obviamente, esse primeiro caso aqui eu só aplico para naturalizados. Aqui, para ele ser cancelado, tem que ter uma sentença judicial. Então, é o que chamamos no direito de matéria sob reserva jurisdicional. Já vi questão em prova falando que o presidente vai cancelar a naturalização, que vai ser o ministro da Justiça, que vai ser o Ministério Público. Não, tem que ser por sentença judicial. E o motivo pelo qual pode culminar essa situação é atividade nociva ao interesse nacional. Pessoal, nós não temos hoje uma lei que defina quais são as atividades nocivas ao interesse nacional. Se eu posso hoje dar alguns exemplos aqui para vocês, é por força de jurisprudência. Por exemplo, atentar contra a vida de altas autoridades, cometer um ato terrorista ou um crime de genocídio, querer acabar com a raça brasileira, são atos nocivos ao interesse nacional e podem fazer, então, com que o naturalizado venha perder, por sentença judicial, a sua naturalização. Ok? Só que cuidado, porque é o seguinte, ele perdeu aqui. Aí geralmente os alunos me perguntam, professor, existe a possibilidade para ele readquirir? Existe. Em uma forma, único caso apenas. Eu estou lhe assegurando que ele vai tentar inventar um segundo caso. E por isso eu já estou deixando vocês aqui precavidos. Quer ver? Coloca uma observaçãozinha aqui para não ter erro. Coloquem assim, por favor. Nesse primeiro caso, a única forma para readquirir a naturalização, é anulando a sentença judicial, por meio de uma ação rescisória. Ok? Vamos lá. Para o naturalizado readquirir aqui, ele tem que ir dessa forma que eu mencionei, por meio de uma ação rescisória. O que é isso? Ele vai ter que comprovar que o juiz que proferiu a sentença dele estava errado. Se ele comprovar isso aqui, ele readquire. Se ele não comprovar, já era. Perdeu definitivamente. Professor, perdeu definitivamente não seria uma pena perpétua? Sim. Professor, nós não aceitamos penas perpétuas. Vá devagar. Nenhum direito fundamental é absoluto. Eu já deixei esse cara naturalizar uma vez, ele fez besteira. Eu vou assumir o risco de novo? Não tem como. Só que eu estou te garantindo que aqui ele vai inventar um segundo caso. Ele vai falar na sua prova que um brasileiro que perdeu a naturalização pode passar por um novo processo de naturalização. Mentira, não pode. A única forma existente para ele readquirir aqui, nesse primeiro caso, é essa que eu coloquei. Se não entrar nessa, já era. Ponto. Então, nós temos aqui a primeira forma de perda com a sua possível forma de reaquisição. Só que nós temos o segundo caso.
E esse segundo caso aqui, ele acaba caindo com uma frequência maior. Segundo caso, adquirir outra nacionalidade. Adquirir outra nacionalidade. Esse já começa questionando. Professor, peraí. Na primeira aula de nacionalidade, você falou que o Brasil aceita o polipátrida, a multinacionalidade, aquele que tem mais de uma. Como é que agora você vem com essa história que adquirindo outra, ele perde a nossa? Isso é uma regra. Só que essa regra tem duas exceções. Por isso que o importante aqui vai ser justamente visualizarmos as exceções. Só que antes de entrar aqui nas exceções, nós temos dois casos, eu quero que você entenda que esse caso aqui, nós aplicamos para natos e naturalizados. Natos e naturalizados. Cuidado, vamos lá, vamos com calma. O primeiro caso acima, nós só aplicamos para quem? Para naturalizado, porque é cancelamento de naturalização. Esse aqui eu também aplico para o naturalizado, mas eu posso aplicar para o nato. Vocês vão perceber que com muita frequência em prova ele afirma que brasileiro nato não pode perder nacionalidade. Pode sim. Basta adquirir outra e não cair em uma dessas duas exceções que nós vamos mencionar. Só que vamos entender aqui as exceções. Primeira exceção. Reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. Reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira. E aqui você começa a perceber o quanto aquela introdução que eu fiz lá na primeira aula faz sentido. Quando eu falo em nacionalidade originária, eu estou falando de quem? Dos natos, não é isso? Então olha que interessante. Para o Brasil não tem problema nenhum você ser brasileiro e ser nato em outros países. Se você é brasileiro e consegue tornar-se nato em outros países, o Brasil não cria caso nenhum. Né? Tem como, professor, ser nato? Sim. Nós aprendemos que você pode pegar vínculo pelo solo, vínculo pelo sangue. Vou te dar um exemplo de famoso. O filho da Luciana Gimenez com Mick Jagger. Ele é brasileiro nato, americano nato, inglês nato. Nasceu no estado americano que pegava pelo solo, é inglês nato porque pegou pelo sangue, é brasileiro nato porque veio para cá antes dos 18 anos. Por que ninguém criou caso com ele? Só porque ele é filho de uma celebridade mundial? Não. É porque os outros países não reconheceram a ele qualquer vínculo. Os outros países reconheceram a ele um vínculo o quê? Originário. Agora, sabe o que o Brasil cria caso? O seguinte, você é um brasileiro e saiu daqui para em um outro país tornar-se naturalizado de lá. Se você consegue ser nato de 10 países, eu não estou nem aí. Agora, para você brasileiro, conseguir naturalizar-se em um outro e não perder a nossa, só existe uma forma para isso. Essa aqui, ó. Segunda exceção. Imposição de naturalização pela lei estrangeira como condição para permanência no país ou para o exercício de direitos civis.
imposição de naturalização como condição, pela lei estrangeira como condição para a permanência no país ou para o exercício de direitos civis. Vamos lá. Imagina a seguinte situação. Eu saio daqui e vou para um outro país trabalhar, né? Chegando lá, estou trabalhando como estrangeiro, estou com vínculo certinho, né? Estou com o visto, tudo bonitinho. E aí, estavam indo muitos imigrantes para lá. E nós estávamos oferecendo uma mão de obra muito barata e, com isso, tirando emprego da galera de lá. O país, então, acabou criando uma lei estabelecendo uma cota de estrangeiros. Quem tivesse dentro dessa cota poderia continuar trabalhando, né? Quem tivesse fora da cota ou teria que naturalizar naquele país ou então iria perder o emprego. A minha pergunta para você é, nessa situação que eu acabei de colocar, está tendo imposição para o cara naturalizar-se ou não? Sim. Para ele continuar trabalhando, ele tem que naturalizar-se. Nesse caso, eu posso me naturalizar lá e não vou perder daqui. Porque essa minha naturalização não está sendo voluntária. Ela está sendo por meio de imposição. Diferente é, eu saio daqui e vou para os Estados Unidos. Chegando lá, apareceu a oportunidade para eu me naturalizar. E aí, a questão sempre vai especificar. E aí, de forma voluntária, eu acabei me naturalizando. Entenda. Quando a sua naturalização em um outro país ela é voluntária, é naturalizar-se lá e, consequentemente, perder a daqui. Ser nato de vários países não tem problema. Agora, o Brasil só aceita você ser naturalizado de um outro país se for por meio de imposição. Vou te dar um exemplo. Você, não sei se vai lembrar, mas teve uma época que até passou no Fantástico, falando que o Supremo tinha permitido a extradição de uma brasileira nata. Não sei se vocês lembram desse caso. Lembra? O Supremo nunca permitiu isso. Olha o que aconteceu. Saiu uma brasileira nata daqui e foi para os Estados Unidos. Ela acabou casando lá e teve o green card, depois ela naturalizou-se americana, voluntariamente. Casou de novo e acabou matando o marido. Quando ela mata o marido, ela corre para o Brasil, porque ela pensou, sou brasileira nata. Brasileiro nato não pode ser o quê? Extraditado. E aí chega o pedido de extradição dessa mulher. E aí, para no Supremo, nós sabemos que é o Supremo que julga isso. E aí, quando chega no Supremo, o advogado dela fala, Supremo, para, ela não pode ser extraditada, ela é brasileira nata. E aí, quando o Supremo pega o caso dela, o Supremo viu que ela naturalizou-se nos Estados Unidos. E percebeu que essa naturalização dela lá foi voluntária. Aí o Supremo falou assim, ué, você é naturalizada voluntariamente nos Estados Unidos? Sim. Então, como a sua naturalização lá foi voluntária, consequentemente você perdeu a nossa. Por isso você pode ser extraditada, porque você é uma ex-brasileira nata. Então veja, o Supremo nunca permitiu extraditar brasileiro nato. Ele permitiu, nesse caso específico, extraditar uma ex-brasileira nata que perdeu a nossa quando voluntariamente ela adquiriu a de lá. Então nós temos aqui as duas formas de perda de nacionalidade. Lembrando que você tem que ter uma atenção especial com essa segunda, em virtude dessas duas exceções que nós acabamos de mencionar. Beleza? Então, nesse bloco aqui, nós falamos sobre a isonomia entre brasileiros e sobre as formas de perda de nacionalidade. Nós ainda vamos fazer mais um bloco de nacionalidade, só para eu finalizar um detalhezinho rápido e resolver algumas questões para corroborar tudo isso aqui que nós falamos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!